Filipenses 3, versículo 1 diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos sempre as mesmas coisas, e é segurança para vós. O que Cristo é para você? Tudo. O que mais? O que Ele é para você? Sim, nós temos que ter isso bem claro dentro de nós, irmãos. O que Cristo é para nós. O que Cristo é para a nossa vida. O que Ele representa para nós. Isso é importante nós pensarmos, é importante nós meditarmos, irmãos, nisso. É importante muitas vezes nós parar e tentar se aprofundar nisso, irmãos. Amém? Ver dentro de nós, descobrir, na verdade, o que Cristo realmente é para a nossa vida. O que Ele representa, na verdade, para nós. Isso aí é importantíssimo, porque isso faz a diferença na vida de cada um, irmãos. Para Paulo, o apóstolo Paulo, quando nós lermos, quando nós nos deparamos com as epístolas de Paulo, quando nós deparamos com as cartas que ele escreveu para Coríntios, para os Filipenses, para os Efésios, os Gálatas, nós vemos ali realmente a pregação dele, o que ele falava nessas cartas, declarava o que Cristo era na sua vida. E uma das coisas, irmãos, que ele sempre declarou, Cristo é tudo. Cristo é tudo em todos. Paulo foi um dos apóstolos que mais, irmãos, enalteceu o Senhor em suas cartas. Ele demonstrou, irmãos, a importância que Jesus tinha na sua vida. Se lê essas cartas que ele escreveu, você vai ver ali, irmãos, que para ele o tudo era nada sem Cristo. E o nada com Cristo era tudo. Nós vemos aí que para ele, irmãos, ele tinha... Cristo era tão valioso na vida dele. Cristo era tão importante, irmãos, para ele, que a sua alegria era Cristo. Por isso que ele diz aqui, ó, nesse versículo, olha o que ele diz ali, ó. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Fala tudo, irmãos. Sabe o que é quando você se alegra em alguém? A palavra regozijar-se significa uma alegria, um gozo, irmãos, sobremaneira, dobrado, transbordante, um prazer, irmãos, inexplicável que alguém tem em alguém. A ponto, irmãos, de a coisa mais preciosa, como se fosse o bem mais precioso, aquilo que é mais importante na sua vida, regozijar-se no Senhor. A palavra significa motivo de tudo, de uma alegria indizível. Inexplicável, um prazer inexplicável, uma satisfação, irmãos, que não tem como poder dizer isso, mas era expressado na vida dele, a ponto dele dizer, eu considero tudo como esterco. Sabe o que é isso? Ao ponto de chegar a dizer, eu considero tudo como esterco, para poder ganhar Cristo, porque Cristo para ele era tudo, irmãos, era a coisa mais preciosa. Cristo para ele valia mais do que os seus diplomas, valia mais do que tudo que ele já possuiu na sua vida. Cristo era tão importante para ele, porque para ele morrer por Cristo era um prazer, era ganho, era lucro. Morrer por Cristo, imagine, irmãos, o que Cristo representava para ele. Isso é importante. Isso vai fazer diferença na tua vida, irmãos. Isso vai fazer você se diferenciar dos demais. Porque quando realmente você entender, realmente você conhecer o valor de Cristo na tua vida, e se realmente for algo importante, você vai fazer as coisas espontaneamente. Por isso que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Paulo, ele sempre falava, irmãos, sobre a cruz, sobre a crucificação de Cristo, o que Cristo realizou, o preço que ele pagou. Paulo expressava isso porque para ele, irmãos, era algo tremendo saber que Deus morreu por ele. Em Atos 20, 28, apacentai a igreja de Deus, qual ele resgatou com seu próprio sangue. Para Paulo aquilo era tremendo. O fato de Jesus ter morrido para ele falou assim, por mim, o pior dos pecadores. Ele falou, nós temos que ter por excelência isso. Por excelência. Isso que o Senhor nos dá, essa oportunidade de servi-lo, essa oportunidade, irmãos, de ser um servo dele. Então isso era tão importante que para Paulo tirar tudo dele, podia tirar, mas ninguém podia tirar Cristo da sua vida. Vocês podem roubar tudo, vocês podem me tirar tudo. Eu posso perder tudo, mas ainda eu vou continuar com o tudo. Porque para mim o tudo é Cristo. Para mim o tudo
é Jesus. Louvado o teu nome, Jesus. Ter Jesus na minha vida é o bem mais precioso. Então vocês podem me tirar tudo. Vocês podem me tirar a cabeça, mas eu não vou perder aquele que é minha cabeça. Isso faz a diferença na vida, irmãos. Isso diferencia você das demais pessoas. Porque ninguém vai precisar te pressionar, não, vai ser voluntário. Você vai fazer por amor, por prazer. Você vai fazer aquilo por satisfação. Porque Jesus realmente é algo mais precioso. E servir o Senhor para você é algo excelente. Servir o Senhor para você é uma oportunidade, irmãos, tremenda. É mais valioso do que qualquer outra coisa. Por isso que Paulo disse, resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Quer dizer, é isso que está faltando para vocês. Vocês se alegrar nele. Vocês terem prazer nele. Como se dissesse, como eu tenho. Por isso que eu nunca vos canso de falar sempre a mesma coisa. Eu não canso. Porque o que resta para vocês, o que falta para vocês, é se regozijar no Senhor. Não se regozijar no mundo, não se regozijar nas coisas dessa vida, mas ter o prazer, a alegria, a satisfação no Senhor e servi-lo, irmãos, com verdade. É isso que Paulo está transmitindo aqui. Então, para ele, irmãos, isso era a coisa mais importante. Ganhar a Cristo era a sua maior riqueza, irmãos. Primeiramente, nós vemos que Paulo, no primeiro versículo do capítulo 3 de Filipenses, ele está declarando que Cristo era a sua constante alegria. Isso que está faltando para vocês. Sabe por que está faltando festa para vocês? Porque para mim não. Porque Cristo, eu me regozijo nele. Amém. Ele quis dizer, tenha prazer nele e vocês vão ver. Vocês vão ver como é bom. Que é o mais importante. E é tudo. Porque quando vocês tiverem prazer nele, vocês vão servir ele diferente. Quando vocês tiverem prazer nele e vocês se regozijar nele, vocês vão servi-lo com regozijo. Vocês vão servi-lo com prazer. Foi isso que ele quis dizer. Então Cristo para Paulo era o seu maior prazer. Ainda nós vemos Cristo era a sua glória. No versículo 3 diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Nós nos gloriamos em Jesus Cristo e não na carne. E não na carne. Mas nós nos gloriamos em Cristo. Então Cristo, para ele, era a sua glória. Minha glória é Cristo. Meu regozijo é Cristo. Na continuidade ainda nós vemos, Cristo era a sua atração. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então Cristo era a sua maior atração. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Ele diz então, mas o que para mim era ganho, que eu pensava antigamente, ganho para mim era os diplomas, a posição, o status. Isso para mim era ganho. Mas quando conheci a Cristo, isso para mim é perda. Isso não é nada. Porque agora minha atração é Jesus. Ter Ele é ter tudo. É o mais importante. Na continuidade ainda nós vemos, conhecer a Cristo era o seu maior anseio. No versículo 8 diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Olha só, irmãos, eu tenho como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, como estrume, para ganhar a Cristo. Então conhecer a Cristo é a minha maior excelência. Meu irmão, isso é importante. Isso é algo que estava dentro dele. Isso é algo que ele estava transmitindo e ele representava, irmãos, isso. Ele demonstrava isso no seu viver. Na forma como ele fazia as coisas de Deus. Na forma como ele trabalhava no reino de Deus. Na forma como ele se dedicava pela missão de Cristo. Tudo por Cristo. Por isso que ele falava, tudo que vocês fizerem, palavras ou por obras, fazer isso para a glória de Deus.
em nome do Senhor, para a glória dele. Ganhar a Cristo era a sua maior riqueza. A justiça de Cristo era realidade para ele. O versículo 9 diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E também nós vemos, conformar-se com Cristo na morte era o seu maior desejo. Olha só no versículo 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. A comunicação das suas aflições, morrer por Cristo, eu carregar no meu corpo as marcas de Cristo. É isso que está querendo dizer, irmãos. Para ele era um prazer, era uma felicidade comunicar, se comunicar com as aflições de Cristo. Eu estar sofrendo as aflições dele. Eu estar tendo as aflições dele, carregando as marcas dele, eu sofrer o sofrimento que Cristo teve por mim. Para ele isso era tudo, irmãos. Era tudo. Cristo era o alvo da sua vida, irmãos. Que coisa tremenda. Olha que ele diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Cristo era o seu alvo. Qual é o seu alvo, irmãos? Qual é o seu alvo? Se nós notarmos bem, a vida de Paulo começou em Cristo, se desenvolveu em Cristo e terminou em Cristo. Cristo foi tudo para ele. Ele viveu pelo seu conhecimento de Cristo. O que Cristo é para você? Qual a importância que ele tem na tua vida? Você é feliz por servi-lo, irmãos? Sofrer por você ser um cristão, isso lhe dá prazer? Para ele, irmãos, o que importava era aguardar o retorno de Cristo. Versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus. Meu Deus, pare e pense. A nossa cidade está lá. O que ele quis dizer? Eu não sou mais daqui. Eu não pertenço mais aqui. Eu estou aqui como um embaixador. Eu estou aqui representando a minha cidade. Eu estou aqui representando o nosso país eterno. Sou aqui só embaixador, um representante. Mas não sou mais daqui. Não pertenço mais a esse mundo. Foi por isso que Paulo disse no livro de Gálatas: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. São declarações de vida. Aquilo passou a ser para ele um princípio de vida, que ele mesmo estabeleceu na sua vida. Tudo isso pelo quanto Jesus era importante na sua vida. Nós vemos que palavra tremenda, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele declara que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Aí Paulo no capítulo 4, versículo 1 diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Estai assim firme no Senhor. Na verdade, está declarando que ele está fechando o que ele começou no capítulo 3. Estai assim firme no Senhor, se regozijando nele, fazendo dele tua maior alegria, tua maior riqueza, a razão da tua existência, o motivo de tua vida aqui. Ter ele como acima de tudo, pronto a qualquer coisa, ter prazer em se comunicar com as aflições de Cristo, né? Sofrer as aflições de Cristo na sua vida. Ele disse: estai assim firmados no Senhor, servindo a Ele
prosseguindo para o alvo e esperando o Senhor. É assim que temos que estar, irmãos. Mas isso depende o que Cristo é para você. O que Ele significa na tua vida. Até que ponto você está pronto a servi-lo? O que você está pronto a suportar por Ele? A ponto de se colocar, Paulo disse, eu sou escravo. Para ele dizer seu servo era pouco. Ele queria uma servidão. Eu sou escravo. Eu me escravizei por Ele. Por isso que ele disse, eu não vivo mais, mas é Ele, Cristo, que vive em mim. É isso que está faltando. Por isso que ele disse, a Cristo o Senhor servis. Então ele sempre exortava o povo a servir a Deus de coração, pelo amor de Deus, né? Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelos benefícios que a salvação nos trouxe. Toda a sua mensagem se resumia nisso. Toda a sua mensagem, irmãos, era fazer o povo entender, era fazer o povo compreender tudo o que Cristo fez e o porquê da vida cristã. Para que o Senhor nos chamou? Nós temos que entender isso. Então ele disse, não sois de vós mesmos, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós temos que glorificar Ele, o nosso corpo, o nosso espírito, porque tudo pertence a Ele, irmãos. Tudo é por Ele, para Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Ele era tudo, Cristo era tudo na sua vida. O que Cristo é para você, irmãos? Com verdade. O quanto Cristo é importante na tua vida. Isso vai fazer a diferença, o modo que você vai servir. Não interessa o que um está fazendo, o outro deixa de fazer, se o outro faz ou não faz. Não, você vai fazer o melhor. Você vai fazer porque você faz por aquilo que você sente. Pelo teu sentimento por Cristo. Porquanto a obra de Cristo é importante na tua vida, o reino de Deus é importante na tua vida. E isso vai ser, irmãos, o que vai tomar conta de você, da tua vida, da tua mensagem. Por isso que estava lá, irmãos, a Bíblia declara que Jesus Cristo era o único assunto na vida de Paulo. Era o único assunto. Conversar com Paulo, irmãos, Jesus estava no meio. Era o único assunto. Não tinha outra conversa com ele, irmãos. Eu penso, se hoje o apóstolo Paulo viesse nas igrejas, irmãos, se ele fosse o pregador hoje, quantos membros será que ele teria? Misericórdia. Você deve estar pensando, meu Deus, no tempo dele, Paulo perdeu a cabeça. Acho que aqui eles iam picar ele. Acho que lá Paulo perdeu a cabeça por aqueles, né, lógico, que não serviam a Cristo. Talvez aqui ele ia perder a cabeça. Quem ia tirar a cabeça dele eram os próprios cristãos dessa época. Não iam aceitar a sua mensagem. Porque nós estamos vivendo um cristianismo onde não é Cristo o centro, é o homem. O homem é o centro. É um cristianismo humanizado. Não é mais Jesus o centro, não é Ele o Senhor. É um cristianismo de aparência. Se Paulo viesse hoje, irmãos, com certeza ia perder a cabeça pela segunda vez. Só que não seria o mundo que iria cortar a cabeça dele, seriam os próprios cristãos. Se os apóstolos estivessem hoje aqui, o que será em fazer com ele? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quem será a matar os apóstolos? Porque não tem nada a ver, irmãos, as mensagens, a maioria das mensagens hoje, com a mensagem dos apóstolos. Por quê, irmãos? Está aqui a diferença. Por quê? Porque para eles, irmãos, Cristo era tudo. Tinha um valor, irmãos, incalculável. E a realidade disso, irmãos, de toda essa forma como Paulo, irmãos, na verdade, serviu ao Senhor, como a forma que ele se demonstrou, né? O que Cristo, que fazia diferença na sua vida, irmãos, se declarava nos próprios desejos de Paulo. Eu não vou me ater muito a isso, mas está ali, irmãos, os desejos de Paulo, que está ali no livro aos Filipenses. Então, ganhar a Cristo era o seu maior lucro, era o desejo dele. Conhecê-lo melhor era o que mais ele anelava, ser semelhante a Cristo, engrandecê-lo, ser achado nele. Então ganhar a Cristo era seu maior lucro. Nós vemos aqui, repetindo o versículo 8,
E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para ganhar. Então ganhar a Cristo era o seu maior lucro. Conhecê-lo melhor era o seu maior anelo. Né? Versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Ser semelhante a Ele, irmãos. Né? Era o desejo de Paulo, ser semelhante a Cristo. Olha só, e a comunicação de suas aflições. No versículo 10 ainda, sendo feito conforme a sua morte. Então era ser semelhante a Cristo, engrandecê-lo. No capítulo 1, versículo 20, olha o que diz ali, ó. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Outra, irmãos, palavra, ser achado nele. Capítulo 3, versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Então o desejo dele era ser achado em Cristo. Alegrar-se somente em Cristo. Como ele diz aqui, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor amado. No versículo 4 agora, olha o que diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, para ele era alegrar-se somente em Cristo e estar com o Senhor. Capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele disse depois, mas ainda preciso ficar aqui, porque a vontade dele era estar com Cristo, mas por causa da igreja, é aguentar um pouco mais aqui. Julgo que é melhor ainda eu ficar por um tempo convosco. Por causa do que, irmãos? Para animar as pessoas, para ajudar. Mas o desejo dele era estar com Jesus. Está entendendo isso, irmão? Está compreendendo? Isso faz a diferença na vida. Quem, irmãos, realmente tem desejo por Cristo, realmente, quem realmente tem Cristo como tudo na sua vida, não fica arranjando desculpas, irmão. Não fica arranjando desculpas. Ele serve voluntariamente e sempre está em prontidão para fazer as coisas de Deus. E faz com prazer. O que Cristo é para você? Isso faz, irmãos, a diferença na vida. O que Cristo é para você? O quanto de Cristo governa teus desejos, tuas ansiedades, teus anelos. O quanto de Cristo, irmãos, está no teu interior, reinando nos teus sentimentos, nas tuas maiores vontades, nas tuas prioridades, nos teus objetivos de vida. Isso faz a diferença. Isso que realmente faz a pessoa, irmãos, se destacar das demais pessoas. Então não é posição, não é postura, não é nada disso que estão por aí. Representação, não, era a realidade. Para isso, Paulo era a realidade de vida. Realidade. O que ele sentia por Jesus era a realidade. O quanto Jesus era importante na sua vida era demonstrado no seu modo de viver, no seu modo de agir, da forma como ele se dedicava, irmãos, como ele se entregava, corpo, alma e espírito, para servir ao Senhor. Ele disse, eu tenho me desgastado e me deixarei desgastar até o último, por Cristo, pelo seu reino, pela sua igreja. Meu Deus, isso é tremendo. Que isso ainda possa ser achado em nós, irmãos, que ainda venha aparecer em nossa vida.